Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu me chamo Vitor Fernandes e utilizo o codinome Raptor. Atualmente eu trabalho como engenheiro de segurança na Blaze Information Security, certo? E hoje eu vou falar um pouco sobre esse ataque chamado de ataque dos clones, que está ligado inteiramente com o Git, certo? Acredito que todo mundo conhece o Git, que é um sistema para controle de versões de desenvolvimento de software. E esse ataque, ele é bem legal porque não precisa de tanta interação, vamos falar assim, para que você consiga explorá-lo. Basta apenas que um usuário realize o clone ou o fork de um repositório, certo? Que contenha o payload que eu vou falar mais para frente. Bom, esse ataque, eu consegui explorar esse ataque em meados de outubro, acredito, do ano passado, de 2020, certo? E no dia 5 de novembro, eu conversei com o pessoal da Blaze e a gente fez esse post, certo? Está dividido em dois. O primeiro é focado no GitHub para desktop, certo? E o segundo é o GitHub Client para o Windows, certo? Bom, falando sobre esse primeiro, o que seria esse ataque dos clones? Bom, esse ataque dos clones nada mais é do que quando você tem um software, vamos supor, por exemplo, o Git, o próprio Git. Quando você tem um software que trabalha com o Git, certo? E que você não verifica onde o Windows, certo? Ele vai procurar o executável do Git. E a gente vai ver mais pra frente o que isso pode acarretar, certo? E é o seguinte, bom, como eu já falei, foi encontrado no GitHub Desktop, certo? Eu reportei para o programa de bug bounty deles da HackerOne. E ocorre dessa forma. Bom, o GitHub Desktop, ele possui uma dependência chamada Git LFS, certo? Que essa dependência ela é utilizada para você mexer com arquivos grandes dentro de um repositório do Git. E essa vulnerabilidade eu descobri enquanto eu estava mexendo no GitHub Desktop, certo? Estava com um Procmon, certo? Que é um software que a gente utiliza para verificar os processos que estão executando no Windows. E após clonar um repositório, deixa eu até abrir aqui, eu consegui verificar que, tipo, o processo do Git LFS, ele procurava pelo git.exe dentro do diretório que eu clonei. Então eu tive a sacada, o que será que acontece se eu adicionar um git.exe dentro do meu repositório e cloná-lo? Bom, então, eu vou até passar aqui um pouquinho mais para o final, que é o seguinte. Quando eu adiciono esse binário chamado git.exe, pode ser qualquer um binário do Windows, nesse caso eu utilizei uma calculadora. Quando eu adiciono esse binário dentro do meu repositório e realizo o clone, o Git LFS ele vai procurar, como vocês podem ver aqui, esse executável dentro do meu repositório, certo? E como ele existe, ele vai ser executado. Com isso, a calculadora ela vai ser mostrada, certo? E por que esse tipo de problema ocorre? Ocorre justamente devido ao fato de como o Windows ele escolhe qual binário ele executa. Primeiramente, se você não define quais os locais seguros, vamos falar assim, os locais necessários para o Windows procurar esse binário, ele vai começar primeiramente a executar o binário, ele vai procurar esse binário no diretório atual. Se ele não encontra no diretório atual, ele vai para o system32 e caso não encontre, ele vai para os diretórios que estão dentro dessa variável de ambiente path, certo? Bom, como isso ocorre? Como isso ocorreu no caso do GitHub Desktop? Bom, a gente pode ver que foi chamado pelo Git LFS, certo? Bom, aqui a gente tem o código
que é executado ao clonar um repositório. A gente pode ver que ele primeiro ele procura a versão do Git, certo? E essa versão do Git vai realizar essa função aqui, essa função. Após isso, ela vai se chamar essa função para verificar se o Git atual, o Git que está na máquina do usuário, está na versão mínima suportada, certo? E essa função ela vai fazer isto daqui. Ela vai chamar essa função chamada version, certo? E é aqui que está o problema. Vocês podem ver aqui que essa função ela não está setando onde o Windows deve procurar o executário do Git. Então, como não tem setado o local onde o Windows vai procurar, o Windows certamente vai procurar no diretório atual. Como o nosso repositório ele possui o git.exe, o Windows vai encontrar e vai executá-lo, certo? A gente pode ver aqui no subprocess.simpleexec, ele vai executar esse comando, esse git version, certo? Então, é aqui que está a vulnerabilidade. Essa função version, ela não verifica, ou melhor, ela não define quais os locais que o gitlfs ele deve procurar, certo? Bom, aqui como eu já falei, é como ocorre a escolha, vamos dizer assim, do binário a ser executado. E para a execução, ou melhor, para a exploração desse exploit, aqui tem uma simples descrição, que primeiramente aqui eu mostro o GitHub Desktop na última versão, certo? Que é 2.5.6 naquela época. Eu crio um novo repositório no GitHub e adiciono esse git.exe, que no caso é um binário da calculadora. E dentro do GitHub Desktop eu coloco o clone, certo? Ou melhor, a URL para clonar esse repositório. Aqui a gente pode ver que na próxima imagem ele vai ser clonado. E ao ser clonado, como eu já expliquei, o Windows vai chamar o git.exe dentro do nosso repositório. Com isso, a nossa calculadora será executada, certo? Aqui tem um simples vídeo, certo? Eu vou até colocar aqui para vocês verem. É rapidinho, 25 segundos apenas. Bom, aqui eu mostro a versão do GitHub Desktop, certo? Vou clonar um novo repositório. Bom, e ao clonar, a calculadora será executada, certo? Que no caso é o nosso git.exe. Bom, essa primeira aqui foi no GitHub Desktop, certo? E é basicamente isso, não tem muita coisa para falar. Já mostrei como que ocorre. Vale lembrar que outros gerenciadores que também utilizavam o gitlfs também estavam vulneráveis. Um exemplo disso é o SourceTree, certo? Acredito que seja da Atlassian. O GitKraken. E acredito que outros que eu não adicionei aqui. Nesse exemplo, eu coloquei, ao invés de uma calculadora, eu coloquei uma shell do Metasploit, certo? E ao ser executada, a shell era pingada de novo para o MSF. Bom, estou gerando primeiramente o payload e deve estar muito ruim a qualidade, certo? Mas, whatever, acontece. Agora acho que melhorou. Pronto. Vou gerar. Após gerar o payload, eu estou jogando ele para o Git, certo? Para o meu repositório. E vamos lá. Após realizar o upload, eu vou lá no Git, ou melhor, no SourceTree e faço o clone desse repositório. Estou configurando o MSF. Deixa eu só adiantar um pouquinho. Bom, e deixei lá rodando. Quando eu fizer o gitlfs e iniciar o repositório, aí ele vai executar o git.exe. O git.exe, que no caso é nosso shell. Nesse caso, eu precisava de mais uma interação do usuário, que seria habilitar o gitlfs, certo? No caso do SourceTree. Aqui no GitKraken, acredito que também necessitava de outra interação do usuário, certo?
Deixa eu só passar a mesma coisa, gera o payload. Vou realizar o clone do repositório. E ao clonar o repositório, eu cliquei em abrir aqui. E após isso, configurei o MSF. Isso. Depois disso, foi iniciar o repositório. Pronto. Ao iniciar, o nosso binário era executado e a shell era enviada para a gente, certo? Bom, o Git LFS foi basicamente isso. O próximo foi no Git CLI, certo? Que é o GH, que é o GitHub CLI para o Windows. Lembrando que essas vulnerabilidades só ocorrem no sistema operacional Windows, certo? E esta vulnerabilidade, este ataque, ele me rendeu este CVE aqui, certo? Eu reportei novamente para o Git, só que vocês vão ver que não era na parte do GitHub, certo? Era da Microsoft. Então eles tiveram que mandar para a Microsoft e a Microsoft teve que fazer os procedimentos dela e eles geraram esta CVE aqui, certo? Bom, e o componente desta vez vulnerável era o Git Credential Manager, que, como eu já falei, era da Microsoft. Bom, neste momento, após reportar e ser corrigido, o GitHub ele criou uma biblioteca para utilizar as chamadas de comandos na linguagem de programação Go, chamada SafeExec, certo? Que ela primeiro vai verificar que ela define quais os locais que devem ser executados, que o git.exe deve ser procurado, certo? Então, após isso, eu decidi atualizar meu GitHub CLI e decidi dar uma olhada mais a fundo. Após isso, eu verifiquei que, após ser clonado, essa dependência chamada GitHub, ou melhor, Git Credential Manager da Microsoft, ela não verificava. Ou seja, eu ainda conseguia executar comandos, certo? Porque vocês podem ver aqui que é chamado esse git.exe config credential.namespace. E com isso, a Microsoft ela não fazia a definição dos locais que o Git deveria ser chamado. Dando uma olhada aqui no source code desse Credential Manager, a gente pode ver que aqui está a função, certo? Ou seja, esse git process ele vai criar um novo executável, certo? Chamado git.exe, e vocês podem ver que ele não seta quais os locais que devem ser procurados. E com isso ele vai procurar dentro do nosso diretório atual. Bom, esse locale executable está aqui, certo? Ele vai tentar localizar o executável, certo? Que no caso seria o git.exe. E aqui está a função. Ele vai procurar, se encontrar, independente de onde, ele vai retornar o local a ser chamado, certo? Bom, explorando a vulnerabilidade, basicamente, mesma coisa, certo? Criava um repositório e adicionava o git.exe. E após clonar, nesse caso teria que ser pelo GH, certo? Não seria um clone em específico, seria realizar o fork. Após você realizar o fork, ele iria fazer o clone e o binário iria ser executado. E tipo, durante aqui a Dump House, eu decidi dar uma focada também em relação a isso. E encontrei 2 RCS, certo? Da mesma forma, no programa, não sei nem se pode falar isso aqui agora, acredito que eu posso falar, no GitLab, certo? Um deles já foi corrigido, e o outro está para ser corrigido agora, certo? Já foi para triagem. E basicamente era a mesma coisa, só que esse que já foi aceitado, vamos dizer assim, não corrigido. Esse que foi aceitado, ele trabalhava no GitLab Pipelines. Para quem não sabe, pipelines é quando você
de grosso modo, é quando você coloca uma instância para rodar, para ficar monitorando um repositório, e quando esse repositório ele for atualizado, seja por meio de um commit, trocou a branch, ele vai clonar esse repositório e vai executar este código para realização de testes, certo? E foi justamente nesse GitLab Pipelines, certo? Que estava a vulnerabilidade. O GitLab Pipelines, eles suportam os chamados runners, que são os trabalhadores, vamos dizer assim, que eles vão realizar essas tarefas de tipo clonar um repositório e rodar este código para a realização dos testes. Coincidentemente, eles suportam máquinas Windows, certo? Irei até... não sei onde é que eu encontro aqui agora, mas tudo bem. E eles suportam máquinas Windows, ou seja, a gente consegue criar um runner utilizando o sistema operacional Windows, certo? Para realizar esses testes. E foi o seguinte, basicamente a mesma coisa. Eu precisei apenas criar um repositório, adicionar o meu git.exe dentro desse repositório e colocar para o runner executar o código, certo? Após o commit ser feito, o repositório era atualizado e o runner iria clonar o repositório e realizar o código, e realizar a execução do código, certo? Só que este runner, ou seja, deixa eu só ver se eu encontro, não vou encontrar aqui, deixa eu colocar GitLab runner, source code. Ok. Esse GitLab runner, está até open source aqui, ele também não verifica onde deve ser procurado os executáveis, ou seja, então a gente consegue implantar nosso binário do Git lá e como que eu posso falar, e ser executado na parte do servidor, certo? Deixa eu só realizar um pause aqui rapidinho para abrir o relatório. Bom, após aqui, este daqui é o meu relatório, certo? O do primeiro repórter, certo? O do RCE que eu falei para vocês. E é basicamente o seguinte, deixa eu só abrir aqui a primeira, certo? A explanação para isso era bem simples, bastava apenas criar um novo projeto. Aqui eu coloquei ele como RCE Runner, certo? Acho que dá para ter um zoom. Pronto. Deixe-me ver aqui. Bom, e aqui é onde acontecem as coisas. Aqui eu criei esse gitlab.ci, que é o arquivo que diz ao GitLab, ou melhor, ao runner, o que deve ser executado. Aqui eu criei um novo runner do tipo Windows, certo? Aqui ele vai apenas executar alguns ecos, só para fins de teste mesmo. Bom, deixe-me ver aqui. Bom, após isso, eu realizei o upload, certo, do git.exe, que nesse caso seria um binário, inicialmente. Bom, então, após eu realizar o upload desse arquivo, esse runner ele iria verificar que esse repositório ele foi atualizado, iria baixar o código do repositório e realizar os devidos testes. A gente pode ver aqui que ele deu um erro, certo? E esse erro ele ocorre por quê? Porque ele tenta executar o Git e espera por uma resposta do Git. Como o Git.exe dentro do repositório era uma calculadora, o binário de uma calculadora, ele não conseguia ter nenhum retorno. E com isso ele nos mostrava esse erro aqui, certo? Deixa eu ver se é esse aqui, esse aqui é o cabelo e aqui, certo? Bom, e é o seguinte, depois que eu troquei esse binário da calculadora, eu adicionei um binário que ele faria uma requisição do tipo POST para o meu Bulk Collaborator, certo? Ele iria realizar uma requisição POST para esse path aqui chamado bounded,
certo? E a gente pode ver aqui que ele realmente realizou essa requisição. Tanto que até o user agent é o PowerShell. Esse daqui é o IP do Google deles, certo? Da instância Windows deles. Deixa eu ver se foi escravo aí. Pronto. E esse aqui, eu criei um novo script que ele faria com que executasse, que ele mandasse para mim o nome do usuário atual, que no caso seria GitLab Runner, certo? Depois de muito quebrar a cabeça, eu consegui criar um binário bem simples, que ele faria a conexão reversa para meu servidor, certo? Então, eu deixei o Metasploit rodando e quando ele detectou, quando o runner detectou a alteração no repositório, clonou e ele executou a shell reversa e eu obtive acesso ao servidor deles, certo? No caso, a instância Windows, o runner que rodava no sistema operacional Windows 10. Bom, e é basicamente isso, galera. Não tem muita coisa. O outro reporte, infelizmente, eu não posso falar agora porque ainda está no processo de correção, vamos dizer assim. E é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, certo? Meu Twitter tá @RaptorVF, eu acho. Quem quiser algum e-mail aí, algum Telegram, é só falar no chat aí que eu disponibilizo, tá bom? Quiser trocar uma ideia, desculpe se eu falei alguma coisa que não devia ter falado, algo que foi errado, mas acontece, né? Então é isso aí, galera. Sigam a Dup House aí nas redes sociais, beleza? É nóis. Tamo junto.